27. Homem de 23 anos de idade, em atendimento do pronto-socorro de hospital de nível terciário, apresenta trauma abdominal contuso após acidente automobilístico, sem evidências de lesões em outros segmentos corpóreos. Ao exame físico, apresenta frequência cardíaca de 84 batimentos por minuto, preenchimento capilar menor que 2 segundos, pressão arterial de 115 por 65. Durante o atendimento inicial, foi utilizada a sondagem vesical de demora, que evidenciou hematúria maciça. A tomografia de abdômen com contraste endovenoso mostrou uma lesão renal grau 3, correspondendo à laceração cortical do parênquima renal maior que 1 centímetro, sem extravasamento urinário. Não foram evidenciadas outras lesões no abdômen. Considerando essa história clínica, os dados do exame físico e da tomografia, a conduta correta é indicar. Então vamos lá. Vamos ver aqui esse paciente. Esse paciente, primeira coisa, ele está instável ou está estável hemodinamicamente? Pressão arterial de 115 por 65, 84 batimentos por minuto. Ele está estável. Significa que a lesão renal que ele apresenta não gerou uma instabilidade hemodinâmica que necessitaria uma conduta mais rápida. Tanto é que, por causa disso, esse paciente foi levado a fazer uma tomografia, entendeu? Se ele tivesse instável, eu já partiria para o procedimento de emergência já na hora, ok? Então, o paciente está estável hemodinamicamente. Aí foi feito aqui a tomografia, se viu uma lesão renal grau 3, que é uma lesão com laceração cortical do parênquima renal, maior que 1 centímetro, sem extravasamento urinário, certo? Sem extravasamento urinário. Agora, vamos lá. O que acontece? Vamos aí falar de algumas coisas. Quando as lesões renais elas são maiores de 4 centímetros, ou elas têm extravasamento, elas têm o contraste, ele passa, a gente vê a passagem do contraste, ou seja, essa lesão ela vai ter esse extravasamento urinário, certo? Aí quando são lesões assim, então a gente precisa de um procedimento operatório de emergência. Quando não, quando está tudo ok, o paciente está estável, não tem instabilidade, não tem peritonite, não tem nada, então pode-se optar pelo procedimento, por um procedimento mais de observação, certo? Então, não precisa fazer aí já na hora. Quando é que eu faço a arteriografia? Eu faço a arteriografia em alguns casos, onde eu tenho lesão de vasos renais. Ele não falou para mim de nenhuma lesão, de nenhum vaso renal, de uma artéria renal. Então, a arteriografia eu não faria aqui nesse caso. Tratamento operatório em função da hematúria maciça. Como eu falei para vocês, o paciente está estável, ele apresenta uma lesão que não é tão significativa, então a gente não precisaria fazer o tratamento operatório agora. Sonda vesical de 3 vias, irrigação com solução salina, 0,9, é a letra D. Repouso até resolução da hematúria, hematócrito seriado e antibióticos. Essa é a resposta. É o procedimento aí de observação. Deixar o paciente em observação, fazer um tratamento mais conservador. Então, a resposta seria a letra D. Agora, essa questão, ela foi anulada, tá? Essa questão, ela foi anulada. E o que é que acontece? Aí, onde é que está? O que eu acho? Algumas coisas que poderiam anular essa questão seria... porque ela está pouco característica. Então, uma laceração cortical do parênquima renal maior que 1 centímetro, alguém entrou com algum recurso que viu alguma coisa aqui para anular essa questão. Essas questões, geralmente, elas são anuladas. Mas essa é a lógica que a gente tem que falar para você. Em lesões renais, a gente vai ver a estabilidade do paciente. Se tiver instável, se tiver peritonite, aí a gente vai partir para um procedimento já de emergência. Quando o paciente está estável, não tem nenhum problema, e o paciente, então, ele pode ser observado. Se ele tiver lesão de artérias renais, eu posso fazer arteriografia, diz lá a literatura. E se o paciente tiver nenhuma lesão, a lesão for tranquila, for de pequena intensidade, não tiver extravasamento urinário, aí eu posso fazer observação do paciente. Então, por isso que a melhor resposta é a letra D, mas essa também foi uma questão anulada, aí eu não sei por quê. Alguém encontrou alguma coisa nessa questão aí que poderia dar margem a alguma dúvida e anularam a questão.